Queridos e amados irmãos, estamos nesse momento iniciando o nosso preparo para o trabalho desse dia, que é do P3F, aqui da Associação Espírita Lauro Machado, onde nós vamos ler nesse momento do livro Paz Todo Dia, de Lorival Lopes, essa mensagem tão linda. Nunca descreia de si. Há momentos em que tudo parece obscuro, confuso e difícil. Só a força de uma autoconfiança pode desatar os nós da amargura que apertam você. Então, confie em si. Se agora empregar os potenciais e fizer valer a sua força sobre as desventuras, a vitória aparecerá sorridente. Então, assim faça. Aproveite-o agora, mostre valor, energia e o seu modo de operar. Transformações positivas em tudo o que vivencia ou toca. É do agora que vem a felicidade que você aguarda desfrutar. Graças a Deus. E assim, queridos irmãos, todos procurem colocar a sua água, se colocar num lugar bem tranquilo, sereno, ou sentado, deitado, e receberão a visita carinhosa e amiga da espiritualidade para lhes trazer os medicamentos necessários que vêm de Jesus e Deus nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Obrigado, amigos, que Jesus os abençoe e os ilumine com muita luz, muita paz, muita saúde física e espiritual para todos. E segue o decorrer do nosso tratamento, graças a Deus. Olá, sou Adilson da Associação Espírita Lauro Machado. Estou aqui hoje para desenvolver mais um tema do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o capítulo 25 hoje, Buscai e Achareis, subtitulado como o Não vos inquieteis pela posse do ouro. Bom, então diz no nosso Evangelho assim: Não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçados, nem cajado, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então, essa foi a época onde Jesus selecionou, fez grupos de apóstolos para ir expandir o Evangelho, o cristianismo, implantar o cristianismo nas cidades vizinhas. Então, Jesus era muito já conhecido e comentado pelos seus feitos, né? E os apóstolos, agora seria a vez deles, conforme Jesus deu o poder, né, de cura para eles, abençoou todos eles, falou assim: agora é chegada a hora. Então é importante a gente verificar, né, que ele está falando assim, que o Jesus, né, que você não precisa levar nada, né, para você seguir no caminho certo e expandir o Evangelho para as pessoas. Por quê? Porque isso não nos custa nada. Na verdade, custa apenas a boa vontade, a boa fé e o conhecimento, né? E isso os apóstolos já estavam começando a ter, né? E nós,
comparando aos discípulos que foram enviados, nós somos esses enviados de hoje, né? Nos tempos de hoje. Nós somos enviados por Deus, amparados por Jesus, nosso irmão maior, para assim sermos trabalhadores da última hora, né? Tem a passagem no Evangelho que também fala sobre esse tema, que nós somos trabalhadores da última hora, que foi preparado esse caminho, todo esse aparato, né? Que hoje nós temos um aparato enorme, né? De livros, informações, esclarecimentos, né? Agora, principalmente com a terceira revelação, que é o Consolador Prometido, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz muito esclarecimento sobre essas passagens de Jesus. Estamos aqui para explicar isso hoje, né? E aí ele está falando, né, que você não precisa levar nada para o caminho, né? Não fica preocupado em levar muitas provisões onde salteadores e ladrões podem roubar, né? E acaba ficando sem nada mesmo. Então é melhor você ir sem nada do que você ser lesado, né? Lesionado por salteadores no meio do caminho, né? Mas não foi essa a preocupação de Jesus. A preocupação de Jesus era falar para os discípulos que eles podem a confiança de estar em Deus Todo-Poderoso e seguir o caminho avante. E por onde for passando nas cidades, as pessoas, ir propagando o Evangelho. E as provisões viriam. Deus ia se encarregar, aí tem a confiança, né, que Deus se encarrega de tudo. Que você confiar que você não vai passar fome, não vai passar frio, não vai passar sede, é justamente o fato de você lidar com a caridade das pessoas. E as pessoas ver que você está naquela humildade, naquela sinceridade, e o conteúdo que você tem é somente a palavra. Então, quer dizer, você estava sendo portador da palavra e levando a palavra para as pessoas de graça. E aí você ia se deparar com pessoas não caridosas, caridosas, interessadas, não interessadas. É o que acontece hoje. A gente tenta propagar a palavra do nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, enviada por Jesus também, né? Que essas passagens maravilhosas que nos traz muita lição de crer de verdade, né? De confiança, de amor mesmo ao próximo e amor a Deus, né? Porque se você tem amor a Deus e confia nele, você não vai ficar preocupado em ficar se armando de tantas provisões, de tantos aparatos para realmente ser um portador da palavra, né? Ele continua dizendo assim para nós, ó, segundo os costumes da época, era natural haver viajores e assim acolhê-los. Mas se Jesus voltasse hoje à terra, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde a caminho sem provisões. Por que é tão diferente hoje em dia, né? Porque hoje em dia não tem mais esse hábito, né, de acolher qualquer pessoa sem você saber de onde ela vem, quais são as intenções dela. E no mundo que nós vivemos hoje, é muito mais perigoso você colocar alguém para dentro da sua casa que você não conhece, né? Não é mais esse hábito, né? Por quê? Porque as pessoas tomaram esses hábitos abomináveis pela própria atitude de certas pessoas. Então hoje é uma precaução. A gente acredita em Deus que vai proteger, mas também você hoje em dia, com essa facilidade toda e o poder aquisitivo das pessoas são maiores, né? Só pelo fato, às vezes, de você ter um carro na garagem, uma casa, as pessoas já querem subtrair de você algo. Então isso acaba chamando a atenção. Às vezes você não tem nada, a casa que você está morando é alugada, o carro você começou a pagar e você está ali numa situação desprotegida. Mas desprotegida por quê? Porque ali, infelizmente, hoje em dia, se Jesus voltasse à Terra, ele não poderia falar para nós assim, vão, né, sem provisões, propaguem o Evangelho, porque não vai ter, nós não podemos contar com a caridade suprema e absoluta de todas as pessoas. Nós vamos encontrar pessoas sim que vão dar um pão, um copo d'água, enfim, né? Mas acolher, como naquela época, né, acolher os viajores com a naturalidade de estar fazendo a caridade, hoje em dia é mais complicado, né? Ele diz para nós assim, ó, as riquezas têm que serem adquiridas na medida de cobrir as suas necessidades. Os verdadeiros recursos necessários são aqueles que você vai adquirir para viver em paz, sem exageros que não irão te causar ansiedade.
preocupação, medo e inveja. Então, continuando o que eu estava falando, nós estamos falando de poder, né? De você ter o dinheiro necessário de uma forma a cobrir as suas necessidades, né? Porque o problema é bem mais assim, profundo do que nós imaginamos. Porque como a gente se preocupa demais hoje em dia em ter cada vez mais, isso vai chamando a atenção, isso vai nos colocando na situação do materialismo, né? E nós sabemos que o materialismo, ele exagerado, ele traz essa ambição, tanto da gente como da gente para com os outros, né? Dos outros para com a gente. Porque sempre tem comparação, sempre tem, como está falando aqui, né? Traz a ansiedade, traz a preocupação do seu patrimônio, de preservar, de cuidar, o medo, vem o medo junto, né? De roubarem, de ficar crescer o olho, né? Para cima da sua situação. E aí vem a inveja que cobre também todo esse aparato de se ter. Por isso que nós no Evangelho a gente se preocupa muito em salientar que você não precisa ficar tão ansioso à medida de cobrir somente as suas necessidades. Que quanto mais você tem, menos tempo você vai ter e com mais preocupação e medo e inveja você vai viver. Aí você vai viver sempre ansioso, preocupado, né? E isso não é saudável nem para o espírito e nem para o corpo, né? Principalmente para o corpo, que você vai se desgastando com aquilo que vai te usufruindo todos os dias, né? Então a preocupação nossa é não ficar à mercê do dinheiro. Falar nisso, eu trouxe um texto aqui que chama A Voz do Dinheiro. E lembra muito a passagem de Lázaro e o rico, né? Depois eu comento com vocês. Então o texto diz assim, ó: se o dinheiro pudesse falar, quantas vezes ele exclamaria cheio de amargura e de revolta: por que me aprisionas com as dolorosas algemas do egoísmo? Por que me rebaixas tanto ofendendo a miséria e a pureza? Não percebes que, ao me colocares na posição de tirano, tu te situas na posição de carrasco? Como te atreves a menosprezar os desígnios de Deus, que me criou para a paz, o progresso e a bondade, empregando-me como agente de destruição, de confusão, de maldade? Eu sou uma força positiva a serviço do belo, não um chicote vergastando a multidão de famintos que perambulam pelas estradas do mundo em defesa dos ataques da revolta, que se faz acompanhar pela sua quadrilha de falsários que fingem ser sinceros e apenas vão empurrando para os tremendos abismos da vergonha e do remorso os desavisados e os fracos. Olha, então é o dinheiro reclamando, né? É uma metáfora, né? Que se o dinheiro tivesse a voz para se defender, ele falaria assim que não é a culpa da nota, da parte material do dinheiro, né? É o jeito que nós colocamos ele em ação, né? Tá vendo? Ele fala assim: por que me julgas tão falsário e de amargura e de revolta? Porque eu estou em suas mãos. Você pode fazer o que quiser comigo. Então você pode usufruir o dinheiro para o bem maior, para fazer as ações da graça do Senhor, né? Aliás, fala aqui, né? Porque fazes compartilhar do arrasamento de cidades e campos de multidões e consciências, levando ficar com minha força lavouras, escolas, estradas, pontes, hospitais, asilos e orfanatos? Não sabes que vai responder pelo sorriso que destruíste, pelas lágrimas que impulsionaste? Então ele está falando da causa do dinheiro mal usado, né? Que você vai impulsionando as ideias ruins, vai patrocinando com o seu dinheiro, não direcionando ele para as partes boas, né? Como é para um hospital, para um orfanato, para as escolas, para a merenda, para uma cesta básica, né? Então aí você está usando o dinheiro para se prevalecer, que nem acontece muito na política, né? Se tem uma luta incessante pelo poder e pelo dinheiro para ver quem consegue comprar o último modelo de carro, o último modelo de celular,
o sobrado, né, o triplex, a fazenda, a chácara, as viagens internacionais. Então, Deus te deu a luz da mente para a gente procurar empregá-la ao serviço do bem maior, né? Então, nós temos que fazer com amor, para ter o auxílio e a dedicação eficiente que nós necessitamos. É por isso que, para vencer as trevas, nós temos que nos ajudar e não expandir a dor no planeta, né? E para assim deixar o sol iluminar a felicidade necessária que tem que ser feita e assistida pela espiritualidade maior, né? Então, o emprego do dinheiro abusivo e egoístico nos causa realmente esse abismo entre nossa felicidade. Então, aqui nessa passagem, né, por que eu citei Lázaro rico? Que Lázaro era um coitado, um mendigo que ficava ali na porta do rico, todo machucado, cheio de chagas, né? E até citam a passagem que os cães lambiam suas chagas, né? E ele vivia das migalhas do rico, né? E o rico era um rei soberbo, rei do seu dinheiro, rei das suas atitudes, e ele não se importava com os mendigos, com os animais, enfim, com todo mundo, né? Ele queria se fartar, e das migalhas que sobravam e ia se jogar fora, davam para Lázaro, né? E aí tem todo um contexto que Lázaro desencarnou e o rico também, e eles não puderam se encontrar, porque Lázaro foi com um plano bem superior, né? Ao lado de Abraão, né? E o rico, ele ficou no umbral, pedindo para que, pelo amor de Deus, que mandassem alguém para ajudá-lo, né? Quer dizer, aí acontece toda a história. Mas por que eu citei esse Lázaro rico? Porque aí traz a diferença, a perturbação que o dinheiro pode causar na mente da pessoa, porque ela está tão bem, que ela não vai se importar com quem está tão ruim, tão necessitado. Aí diz aqui para nós também, ó, Judas confundiu com o peso do ouro o poder de Jesus. Também foi uma passagem que aconteceu, né? Infelizmente, Judas queria o poder, ele queria que Jesus se transformasse num rei poderoso, batalhador, né? Batalhador assim de batalha, né? De vingador, de fazer a justiça com as mãos. E aí ele fez o quê, né? Ele apostou, né? Que entregando Jesus com certeza facilmente ia se livrar das mãos dos fariseus, dos fariseus e de toda aquele aparato religioso egoístico que tinha na época, né? Todos poderosos e muito dinheiro. Então ele achava que Jesus ia se prevalecer, ia dar fim naquilo tudo, né? Com o poder que ele tinha. Então ele vendeu a informação por causa de dinheiro, mas porque ele queria o poder também, né? O poder de estar ao lado de Jesus, poderoso, e ficar rico, e ficar poderoso mesmo, de mandar, de superar, né? Atropelar todos os fariseus da frente, né? Do poder, e com Jesus tomar conta do povo e transformar tudo, né? Mas ele foi muito ambicioso, porque ele apostou, não foi na fé, ele apostou na ambição, né? Além de ter trocado a confiança de que ele tinha por Jesus por dinheiro, ele trocou, ele não entendeu a mensagem do Cristo. E é isso que nós estamos falando aqui hoje, né? Temos que entender a mensagem do Cristo, mesmo falando de dinheiro, nós temos que ter um equilíbrio, isso tudo, né? E o que aconteceu entre Lázaro e o rico, entre Judas Iscariote e Jesus Cristo, juntamente com os fariseus, foi isso, né? Eles não conseguiram entrar no acordo. Por quê? Porque tinha muito dinheiro envolvido, muito dinheiro, né? Então não poderia ser diferente naquela época, né? Como também hoje em dia, quem tem muito poder, muito dinheiro não consegue tempo, não consegue pensar diferente, se colocar no lugar de uma pessoa mais humilde, mais necessitada, né? E fala aqui também, ó, equilibre fé. Não deixe que o teu ouro
se torne mais pesado que a tua vontade de ser feliz e próspero perante você e diante de Deus. Não te canses em demasia pelo fardo de que carregas. Né? Então aquilo vai se tornando um peso para nós, né? O peso do ouro é tudo que você vai comprando, você quer, além de ficar preocupado, você quer carregar nas suas costas. Como carregar? Tem impostos, tem obrigações, aquilo vai crescendo a obrigação com o mundo, com a parte de ter cada vez mais, e você vai sucumbindo o seu tempo e vai se declarando feliz com aquilo. Mas você tem a vontade de que aquilo faça você feliz. Mas na verdade, se você não tem o que você quer, você não está nunca feliz. Então você parece que você nunca alcança a felicidade que você tanto deseja. E está falando aqui que esse fardo que a gente carrega, ele se torna em demasia, é muito pesado. Então você está falando assim, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, tenho que pagar, e você só fica pensando em pagar mesmo. Então vamos ter sim, mas ter assim em equilíbrio. Simplesmente só o necessário, mais nada. Não precisamos nos fartar demais e ter demais, não é verdade? Que mesmo porque a gente não precisa de tanto para ser feliz. Às vezes as pessoas tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa na vida que ela tem é dinheiro. Não se iluda. O que nos dá a sensação de riqueza é quando você entra naquele lugar e você sente que aquele lugar é seu. Mas não porque você comprou, mas porque você conquistou. Permita entrar no coração das pessoas para adquirir a sua verdadeira riqueza. Olha, que bacana. Então, quando você conquista algo, às vezes não precisa de dinheiro. Você conquista pelo seu mérito, pela sua inteligência, pela sua sabedoria. E você não vai... Às vezes o dinheiro se torna uma consequência, na verdade, né? Então é diferente quando você se prevalece perante Deus e você não fica se iludindo com a sensação da riqueza, te abominando o tempo todo, né? E tem realmente, como falou o texto, tem gente que é tão pobre de espírito que tudo que ela tem é só o dinheiro. E essa sensação da riqueza nos traz esse preenchimento material e momentâneo. Mas você às vezes não é bem quisto por todo mundo só porque você tem dinheiro. Como está falando o texto aqui, né? Você entra no lugar e quando você conquista aquele lugar, você permite que o seu coração entre junto. Aí você realmente adquire a verdadeira riqueza, que é a riqueza espiritual, que está ligada a nosso Pai Todo-Poderoso, né? É o poder de riqueza que Ele nos dá. A verdadeira riqueza que ninguém vai te tirar. A paz de espírito não tem preço. Tem um compromisso com Deus. A liberdade, a felicidade, a consciência leve de estar cumprindo as metas divinas. Então, na verdade, se a gente tem esse compromisso, essa paz de espírito, todo mundo procura, e não tem preço, não é verdade? A paz de espírito não tem preço. A tranquilidade, né? A nossa serenidade. Aí você pensa o quê? Você é mais liberto, você é mais feliz. E com a consciência leve de estar cumprindo realmente a caridade na Terra, o amor do Cristo, você fica bem mais confortado e mais tranquilo com aquilo, não é verdade? Então vamos para a segunda parte da nossa palestra, que continua o texto, só que agora vamos falar da situação dos apóstolos. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informar-vos de quem há nela digno, e fica ali, até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo, paz seja nesta casa. E se aquela casa, na realidade, o merecer, virá sobre ela a vossa paz. Sucedendo não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis, ao sair para fora da casa ou da cidade, sacode o pó dos vossos pés. Em verdade vos afirmo isto, mesmo vigor experimentará no dia do juízo da terra de Sodoma e Gomorra, do que aquela cidade. Então, isso aconteceu, né, que os apóstolos eram bem recebidos ou não.
Então Jesus está falando assim, né, que quando você entrar com dignidade espiritual dentro de um local, isso serve para nós também hoje em dia, né? Você vai saudar aquela casa, que a paz esteja nessa casa. Então você está passando a paz, as pessoas sendo receptivas, elas estão absorvendo a sua paz e vão ser felizes, e você vai falar do Evangelho. E caso suceda ao contrário, você não pode forçar, você se retira, que nem falou Jesus, né? Sacode as sandálias, o pó das sandálias, e vai, sem condenar, sem exigir, sem forçar a ninguém a viver a situação, né? de condenar a pessoa, né? a te escutar, né? Não dá para forçar ninguém, não é verdade? Então ele está falando assim, aí sim você pega e se retira, mas Jesus falou que esse local não será bem visto por Deus, né? E está falando aqui, né, no dia do juízo, a terra de Sodoma e Gomorra será bem menos castigada do que esse local que não quis receber a palavra de Deus, né? Porque fica a deriva, né? Todos ficam perdidos lá e a gente vai passar a mensagem para quem quiser. Então os apóstolos se foram e entraram em várias casas, em várias cidades e foram bem recebidos. Bom, qualquer lugar é santificado, desde que haja vontade, amor, interesse e compreensão da palavra edificante. Então não interessa se você está num bosque, que nem Jesus fazia, né? Se você está num lugar aberto, ou numa sinagoga, ou na igreja, ou na sua casa, enfim, né? Ou sozinho, né? No seu quarto. O importante é que haja uma boa vontade de coração, com bastante amor, munida de bastante interesse, e você passe a palavra verdadeira, né? Tudo que você vai aprendendo, você vai passando aquelas palavras edificantes, aquela lição de Jesus, a passagem do Evangelho, né? Você vai estar sempre oferecendo. E diz assim para nós assim, ó, ofereça a sua ajuda àquele que aparentemente não tem nada a te oferecer. Então aí nós lembramos, né, do bom samaritano, né, que passou, né, todo mundo pelo coitado que foi atingido pelos ladrões, né, mas somente o bom samaritano que se abaixou e se condoeu com as feridas e com a dor do salteado, né. E ele está falando para a gente assim, né, às vezes aquela pessoa não tem nada para oferecer para a gente, mas aí que é interessante, porque daí você está ajudando com pretensão nenhuma, você está sendo realmente só ajudando porque você sente a dor do outro. E é isso que Jesus quer para a gente, né? Deus criou a gente para nós sermos fiéis, mas não só fiéis, sermos caridosos, amáveis e com bastante empatia, né? A dor do outro é a nossa dor, então nós temos que ter consciência disso. E ele continua falando aqui, ó, a palavra bendita deve ser anunciada às pessoas de boa vontade, sempre ouvindo e seguindo o rumo à sua transformação de seu espírito com Deus. Claro, a gente vai se edificando, a gente vai passando a palavra bendita, seja a palavra boa, né? Bem anunciada, bem estudada, com a fé raciocinada, que aí você vai estar sempre de ouvidos alertas e com os lábios pronunciando a transformação dos Espíritos Santos na Terra, né? Com apoio, é claro, de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, né? O amparo de Jesus Cristo, e incessantemente, né? Você vai se tornar um hábito. Ele continua dizendo aqui, ó, sem a busca da verdadeira luz, a fé se enfraquece. Busque conhecimento e acharás a libertação para a tua verdadeira felicidade. Então, fala-se muito o tempo todo em felicidade, né? Então, o que Jesus quis com os apóstolos? Que eles voltassem mais sábios, com a experiência de vida, de estar propagando o Evangelho, de sentir aquela felicidade, aquela libertação, de achar o necessitado, né? E libertar aqueles espíritos, né? E trazer realmente a verdadeira felicidade para todas as pessoas. E automaticamente eles traziam para eles mesmos, porque nós sabemos que quando a gente faz para os outros, estamos fazendo também muito para a gente, porque a lição de vida é extraordinária, né? E aqui, ó, mais essa parte, ó, assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos.
Não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Não lanceis nenhuma reprovação sobre os que não pensam como vós. Acolhei os que vos procuram e deixeis em paz os que vos repelem. O céu será sempre tomado pela sua caridade e a doçura de coração. É como eu falei para vocês hoje, né? Então, forçar uma pessoa, nós do Espiritismo, nós não perguntamos que religião a pessoa tem, qual é a crença dela. Simplesmente a gente respeita, né? Merece o nosso respeito, toda religião merece o nosso respeito, porque eu creio que Deus coloca em todas as religiões pessoas maravilhosas, anjos do céu, espíritos de luz, né? Que vão se esclarecer como nós estamos esclarecendo, né? A gente está preocupado em adotar uma conduta e está sempre passando a verdade, com amor, com sinceridade, mas sempre a preocupação de não forçar, com muita doçura de coração, com muita claridade, né? E por que não dizer, mostrando assim para as pessoas que é possível viver em sintonia com Deus, fazendo sim, claro, quando a fé é raciocinada, porque a fé sem obra é morta, praticar a caridade, né? Se a gente não faz a caridade, você não tem a porta aberta, né, do reino dos céus, porque você não está usando aquela bagagem maravilhosa, os seus talentos, para usufruir realmente, de fato, as benfeitorias divinas, né? Que na Terra seria realmente o trabalho árduo, né, do amor ao próximo, né? Eu digo árduo porque não é fácil você amar quem não quer ser amado, né? Mas vamos seguindo, né? Vamos seguindo com muita fé, com muito amor. E diz aqui, ó, não fique ansioso e preocupado demais, pois se queres te curar, procure o teu bem-estar com você, para receber e merecer a cura necessária. Então, vários casos espíritas têm o dia da cura, né? Na verdade, o dia da cura é todo dia, né? A partir do momento que você está buscando e acaba achando o propósito de vida melhor com Jesus, você já começa a se curar, né? Eu falo isso em muitas palestras minhas, que isso é natural, vem naturalmente. Você não precisa ficar cobrando de Deus, cobrando das pessoas, né? Agora diz aqui para nós, o que você procura? O que procuras? Buscai e achareis. Então, o que você procura hoje? Você realmente está procurando um relacionamento diferente? Aquele relacionamento está perturbando a paz do seu lar? Você está procurando muita riqueza? Ou você está procurando, acima de tudo, estar acompanhado e deixar que Jesus te conduza pelo caminho da paz e da tranquilidade? Então, nós temos que pronunciar em nossas vidas essa necessidade, essa prioridade, né? Vamos fazer tudo, mas o que é mais prioritário? A prioridade nossa é se ficar em paz, né? Porque não adianta você ter toda a materialidade, ter todo o dinheiro possível do mundo e não poder, com saúde espiritual, viver em paz, né? Viver com amor, com felicidade. Aí sempre tem aquela questão, né? Será que eu mereço tudo que Deus está me dando? É uma questão que a gente fica pensando, né? Poxa, tem gente que é tão grato, que sempre está com muita gratidão, está sempre agradecendo a Deus, né? Pelo pouco que tem. E às vezes não acha que é pouco, né? Então, é muito interessante a gente ser generoso e com muito amor, ver que mereceu, né? Para merecer você tem que trabalhar para isso. Todos temos um pouquinho a doar. Deus é generoso e nos dará tudo o que for necessário para nosso aprendizado, de acordo com o nosso merecimento. Acabei de falar. Então, você dando amor, você vai dar o quê? Você vai ser próspero e vai dar o que as pessoas estão procurando. O quê? Não é o dinheiro, né? As pessoas precisam de um dinheiro, que nem eu li o texto, né? O dinheiro não é amaldiçoado. Depende em que mãos que ele vai cair, ele se torna do bem ou do mal. E você pode ser abençoado. E você não precisa só dar dinheiro. Você pode dar, em vez do dinheiro mesmo, você pode dar o alimento já diretamente. Você já pode dar uma ajuda espiritual, um acolhimento espiritual, né? Uma direção para aquela pessoa não ficar à mercê da sorte dela, né? Que às vezes a sorte da pessoa não é tão boa. E se depender da sorte e do acaso, que é como falam, né? Você deixa de lado Deus. E Deus é generoso.
que nem fala o texto aqui, né? Nos dará tudo que for necessário para o nosso aprendizado, né? Mas de acordo com o nosso merecimento. Então temos que merecer todo esse aparato divino para a gente poder trabalhar em justa causa, né? Justa causa para nós e para a humanidade. Infelizmente, pela corrida desenfreada com dinheiro, o ser humano vai sacrificando a sua alma. Então, isso que é o exagero que eu volto a falar, né? Ele só fica com o pensamento e quero mais, tem que ganhar, tem que ganhar. E às vezes até ultrapassa, né, os limites da honestidade, da fraternidade, e não pensa em mais nada, ele só quer se dar bem, né? Eu falo para vocês, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma questão muito importante também, né? Você tem que pensar na sua alma, você tem que ver que você está ganhando demais, você está ostentando demais e só está se preocupando com isso. Então isso é importante, a gente ver que não é só isso. Não é, a preocupação nossa não deve ser só isso, né? Porque você vai acumulando e só acumulando. Mas infelizmente não é amor, não é trabalho divino, não é. Então nós temos que acumular, pôr na balança, acumular por igual, né? Sem demasia de um lado e nem demasia de outro, sem exageros. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, ter essa consciência, né, de confiar em Deus na hora que a gente for sair de casa, levar as provisões se necessárias, mas sem se preocupar demais com a posse do ouro, porque na verdade o exagero que nos transborda a nossa paciência e tira a nossa paz. E como tudo é merecimento, e nós temos que fazer as coisas com amor, então vamos ficar dignos perante nosso Pai, perante Deus, né, Todo-Poderoso, que nos guia sempre, que não vai deixar faltar provisões nenhuma no nosso caminho. No nosso caminho, nessa jornada, nessa vivência, né? Como nunca deixou faltar, e a gente tem que ficar de olho nisso. Então, obrigado, eu desejo para vocês uma ótima semana, que Deus abençoe a todos, que a gente vive em equilíbrio, em paz, com amor, e que essa semana seja maravilhosa para vocês, que tudo se transcorra na maior tranquilidade e nas possibilidades de conhecimento que cada um tem, mas sempre sim, ficando alerta, no orar e vigiai, principalmente vigiai conforme as coisas que você vai obtendo, se realmente são necessárias. Mas procure o necessário na sua vida, que é implantar o amor dentro do seu lar, dentro do seu coração e ficar em paz com Deus. Eu agradeço a todos, obrigado por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui novamente com vocês e em breve estaremos juntos novamente. Que seja sempre assim, a gente vai compartilhando e vai expondo nossos pontos de vista, né? Isso é muito importante para a gente conseguir viver em comunhão e viver bem em Cristo. Graças a Deus. Bom dia a todos, meus queridos amigos. Estamos mais uma vez reunindo para fazermos o nosso tratamento do P3F. Que possamos acerenar os nossos corações, abrandar os nossos sentimentos, procurando o nosso lugarzinho confortável, para que juntos possamos receber o tratamento necessário para os nossos problemas físicos e espirituais. Que possamos colocar a nossa garrafinha de água para que possa ser fluidificada, pedindo neste momento a espiritualidade amiga, que possam trazer os fluidos benéficos das matas, dos rios, das cachoeiras, colocando os fluidos necessários para o nosso tratamento físico e espiritual em todas as garrafinhas de água. Que possamos pedir a fluidificação das caixas de água dos nossos lares, dos lares a quem estamos pedindo neste problema do P3F, para aqueles que necessitam de uma cura, para aqueles que necessitam de um tratamento físico e espiritual. Vamos pedindo também a fluidificação das caixas de água dos lares
de todos os hospitais, que possam ser colocados os fluidos benéficos em todos os frasquinhos de soro, em todos os copinhos de medicamento, que possam ser fluidificadas as caixas de água dos lares a quem estamos pedindo neste momento deste nosso P3F, sendo fluidificado também a caixa de água dos nossos lares, também pedindo pela fluidificação da caixa de água da nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. E com muito carinho nós vamos preparando neste ambiente de paz e de harmonia, onde nos colocamos em posição confortável, serenando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que possamos receber todo este tratamento vindo da nossa casa em direção aos nossos pedidos. Que possamos rogar a Jesus, nosso amado Mestre, que intervenha por nós, através dos seus mensageiros, dos seus médicos socorristas, amparando-nos nas nossas feridas físicas, nos nossos problemas de saúde, que possamos receber neste momento o tratamento necessário para cada uma das nossas patologias, para cada um dos nossos problemas, que possamos assim sermos agraciados com este momento de fé, de serenidade, de muita alegria no coração. Visualizamos assim a presença do nosso amado Mestre Jesus a erguer os seus braços diante de nós, nos trazendo confiança e esperança, onde com muito carinho neste momento nós vamos nos preparando, fazendo a oração a Dr. Bezerra de Menezes, dizendo: nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aqueles que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador das graças e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem um dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos. Movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e a cura sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. E assim, nós vamos pedindo para que todos acerenem os seus pensamentos, respirem tranquilamente, elevem os seus pensamentos à nossa casa, aos seus pedidos do seu tratamento físico para a cura de toda e qualquer doença. Vamos envolvendo os nossos irmãos com muito carinho, para que juntos possamos receber este passe. Pensemos em Jesus. Envolvidos que somos neste momento, pela equipe médica de Dr. Bezerra de Menezes, onde tantos especialistas espirituais se desdobram a seguir os lares de todos os necessitados, colocando os medicamentos necessários nas águas,
fazendo as cirurgias em cada irmãozinho necessitado. Senhor Jesus, que possamos ser dignos de receber os fluidos deste passe, a cura para os nossos males, aprendendo a amar-te, a respeitar os nossos semelhantes, a respeitar o nosso corpo, a cuidar com carinho da nossa veste física, que em sua bondade infinita possamos receber neste momento a dádiva da cura para os nossos males físicos ou espirituais, onde a corrente amiga de médicos e enfermeiros fazem toda uma corrente de luz, levando o lenitivo e o amparo a todos aqueles que necessitam. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Agradecemos a Deus nosso Pai, através do seu Filho Jesus, junto aos benfeitores espirituais, as graças recebidas com intensas energias de luz e amor, fortalecendo o nosso corpo físico e espiritual. Na eterna harmonia do universo, desejamos a Deus nosso Pai, de todo o coração a todos aqueles que nos acompanham, a mesma paz que sentimos neste momento. Graças a Deus. Que possamos assim tomar um cálice dessa água fluidificada, que possamos fazer repouso no dia de hoje, de amanhã, evitando esforço físico, alimentação pesada, que possamos manter o equilíbrio físico e emocional, para que todo esse processo do atendimento se conclua para o tratamento único e individual de cada um. A água fluidificada deve ser tomada um cálice ao anoitecer, após as suas preces antes de dormir. Que Jesus possa abençoar a cada um, trazendo a paz e a esperança. Graças a Deus.